Olá, muito bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Se tiverem algum problema, fiquem à vontade em comentar ali no chat e colocar também perguntas, comentários, fiquem todos à vontade. Muito bom dia, meu nome é Carlos Schwartzman, sou o atual presidente do Sindetur São Paulo. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui. De certa maneira, a gente está iniciando aí uma nova gestão, uma nova diretoria, né, uma nova diretoria que inicia agora o trabalho em 22 até pelo menos 2026. Não sei se todos sabem, né, o Sindetur ele existe há mais de 70 anos, né, na coordenação e representação legal da nossa categoria. Já são mais de 13 mil empresas que compõem essa categoria econômica no estado de São Paulo, e a gente está muito entusiasmado de representar essa categoria e uma nova gestão, uma nova diretoria muito pujante para tentar realmente levar nosso setor com muito mais força, mais robustez, especialmente nesse momento aí pós-pandemia, pós um momento muito difícil que vivemos aí nesses últimos 2 anos. Como falei, a diretoria a gente vem traçando um plano de trabalho muito interessante, com iniciativas, com principalmente um objetivo de trazer o filiado e o associado para mais próximo de nós todos, para que a gente possa, de fato, entender as dores dos nossos associados, dos nossos filiados e passar a entregar mais valor, né? De fato, representar a nossa categoria da melhor maneira possível e entregando valor dia a dia para vocês, não só nas relações trabalhistas, mas, de fato, de uma forma mais ampla, como que a gente levanta a bandeira do setor, especialmente no estado de São Paulo, e, claro, fazendo uma conexão com todas as outras bases sindicais, patronais do nosso país. Como eu falei, então, algumas iniciativas vão ser endereçadas ao longo da nossa gestão, certamente vocês vão receber, principalmente as agências que são filiadas, não sei qual o público exato, imagino que tem algumas agências, algumas pessoas dos RHs das empresas, das agências filiadas. Vocês vão certamente receber muitas comunicações nossas ao longo do tempo, vão ver melhorias, vão ver inovações. Uma delas, a gente fez uma pesquisa, inclusive recente, que eu convido todos por gentileza, quem não recebeu, quiser colocar o e-mail também de contato aqui no chat para a gente enviar a pesquisa. Para a gente, de fato, a gente quer coletar mais informações de cada afiliado, né, que de certa maneira a gente pode fazer mais para cada associado, para cada agência, para cada empresa afiliada ao Sindetur. Dando andamento, então, ao evento de hoje, né, uma das primeiras iniciativas nossas, a ideia é fazer um bate-papo aqui, a gente vai ter uma breve explanação da doutora Janaína, que é do Flora Camargo, o escritório de advocacia que nos suporta aqui em todas as demandas jurídicas, sobre relações trabalhistas de maneira ampla. A gente está em um momento até especial, muito próximo aí da negociação coletiva. Ela vai fazer uma breve explicação, uma breve apresentação sobre esse tema, sobre, enfim, relações trabalhistas, negociação, teletrabalho, repisa, entre outros temas. E fiquem à vontade, de novo, em fazer perguntas e comentários. A gente depois, ao final, vai fazer um breve painel, liberando justamente a oportunidade de fazer perguntas e debatendo um pouco com o público. É isso. Convido agora, por favor, a doutora Janaína para fazer essa explanação e me coloco à total disposição de toda a categoria, assim como o Gregório, que vocês vão conhecer em breve também, aqui junto conosco, é o executivo responsável pela gestão do Sindetur atualmente. E, enfim, mais uma vez agradeço a presença de todos e coloco o Sindetur à disposição de todo o nosso setor. Janaína, por gentileza. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar participando desse workshop promovido pelo Sindetur. Nós que trabalhamos aí diante da negociação coletiva, defendendo os interesses das empresas, atuando, inclusive, nessas questões que foram enfrentadas durante esse período de pandemia, respondendo às consultas
que as empresas nos formulam para poder estar ajudando a resolver as situações do dia a dia. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito das negociações coletivas. Como que funciona isso? E para isso eu já vou pedir para a nossa assistência aí de suporte, o Nilson, para estar compartilhando uma apresentação pequena que nós formulamos para poder dar um norte aí no nosso trabalho. Então, a primeira coisa que é importante a gente estar falando é a respeito da importância da negociação coletiva. O que significa essa negociação? De um lado, nós temos os sindicatos patronais, que são os representantes das empresas. Então, de acordo com a atividade econômica das empresas, Nilson, pediria para você voltar na tela anterior. Conforme houver necessidade, eu vou pedindo para você fazer a gentileza de alterar para nós, tá? Obrigada. Então, inicialmente, é importante a gente destacar que existe o sindicato patronal, que é o representante das empresas, e através do sindicato patronal que existe o start dessa negociação com o sindicato dos empregados. Mas como que funciona isso? A nossa database, agora podemos passar para o próximo. A nossa database, ela é no dia 1º de novembro. Então, nós vamos trabalhar com o sindicato dos empregados, que é o sindicato laboral, que vai reunir a categoria profissional. Eles vão fazer uma assembleia, vão reunir os empregados e vão elaborar uma pauta de reivindicações. Essa pauta de reivindicações é mandada para nós. Só pelo nome, né? Reivindicações. São aquilo que as cláusulas que eles pretendem incluir, que eles pleiteiam para poder incluir na nossa convenção coletiva. Pode passar para o próximo, por favor. Então, dia 1º de novembro agora, nós estamos no mês de outubro, e nós temos que definir o que vai ficar para o próximo ano, do dia 1º de novembro de 2022 até o dia 30 de outubro de 2023. Então, nós temos aí para trabalhar 11 bases sindicais. São Paulo, capital, que é o maior sindicato representado pelo CTTUR, e temos outros sindicatos nas várias bases. Campinas, que é onde tem o nosso presidente, né? Campinas, tem Presidente Prudente, Sorocaba, Araçatuba, e assim temos todo o interior. E temos ainda uma federação que também negocia conosco, que é a FETESP. Pode passar para o próximo, por favor. Nós temos uma situação que é enfrentada, porque conforme eles mandam essa pauta de reivindicações, nós temos que também ponderar os interesses das empresas. Então, diante das situações que nós temos no dia a dia, a gente vai ver, olha, nós temos condições de oferecer um valor de reajuste. Qual seria esse reajuste? A base utilizada sempre para o reajuste é o índice da inflação, que é considerado o INPC, do IBGE. Então, todos os anos, a gente verifica esse INPC para ter como base do valor do reajuste. Nos anos anteriores, que nós tivemos o período de fechamento, nós negociamos aí, vocês que acompanham a categoria, vão lembrar que nós negociamos um parcelamento da aplicação desse reajuste. E, inclusive, também negociamos uma forma de abono para poder não ter que pagar o período todo com encargos. Existe também a possibilidade
existiu a possibilidade da gente também pedir para eles, olha, vamos aguardar, ao invés de aplicar agora, vamos aplicar depois, porque agora, nesse momento, as empresas estão todas fechadas, estamos tendo muita dificuldade. Então, nós, nesse período de pandemia, enfrentamos umas situações que jamais imaginávamos passar por elas. As empresas estavam fechadas e o Sindetur, na defesa das empresas, possibilitou aos trabalhadores a redução de carga horária junto com a redução de salário para não demitir as pessoas através de aditamento. Então, na convenção coletiva, nós fizemos esse aditamento contemplando o teletrabalho, que é o trabalho remoto, que hoje veio para ficar, né? Então, ainda muitas empresas adotam ainda o teletrabalho. A questão da redução de carga horária e salário, antes ainda do governo editar a medida provisória. Então, foram situações da atuação do sindicato para viabilizar a continuidade das empresas e a manutenção dos empregos. E isso só é possível porque a nossa legislação, após a reforma trabalhista, ela contemplou a possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado. Então, de acordo com a legislação, por exemplo, não é possível você reduzir a carga horária do empregado e reduzir o salário. Isso é uma coisa que é inviável. Mas, através da negociação do trabalho do sindicato, houve essa possibilidade de atender a necessidade tanto dos empregados quanto das empresas. Então, essa figura do negociado sobre o legislado abre um leque de opções que ajuda muito as empresas. Porque se você precisa de uma situação particular dentro da sua empresa, através do trabalho do Sindetur e direcionado aos sindicatos profissionais da sua base, existe a possibilidade também da negociação de um acordo coletivo. Pode passar para o próximo, por favor. Um dos principais itens que é trabalhado na convenção coletiva é o piso da categoria. O que significa isso? É o menor valor permitido a pagar para o trabalhador. Então, quando você está contratando uma pessoa ou você está verificando no mercado algum profissional, você está recrutando no mercado um profissional, você não pode oferecer para esse empregado um valor menor do que esse piso. O que significa isso? É para valorizar o profissional que é de determinada área. É estabelecido aquele valor. E se eu for contratar por tempo parcial, eu posso? Pode, a legislação permite. Porém, você vai utilizar como base o piso salarial para a categoria dentro de 220 horas. E aí você vai simplesmente calcular o proporcional ao número de horas que você está contratando. O teletrabalho corresponde ao home office. Se alguém está com alguma dúvida, é exatamente isso. O teletrabalho e home office são sinônimos. Outro item é o repis, que é tratado na convenção coletiva. O repis é a possibilidade das pequenas empresas utilizarem um piso um pouquinho inferior a esse piso da categoria. Para isso, a empresa precisa comprovar sua condição de micro e pequena empresa e preencher um formulário junto ao Sindetur para poder estar certificando se aquela empresa atende os requisitos e certificar essa empresa do funcionamento. Nós não sabemos, como é uma cláusula de convenção coletiva, nós não sabemos se esse ano, na convenção, nós vamos conseguir também essa condição diferenciada.
porque cada ano é uma negociação. A gente não tem as cláusulas da convenção coletiva como algo fixo. Essa justamente é a dinâmica da vontade coletiva. Então, nós, como empresa, apresentamos a nossa vontade de renovar determinadas cláusulas e de excluir determinadas cláusulas. Por outro lado, os sindicatos dos empregados fazem da mesma forma. Outro item importante dentro da convenção coletiva é o reajuste salarial. Então, através do valor da inflação, conforme nós colocamos anteriormente, o valor do INPC é utilizado como base para poder fazer o reajuste salarial. Hoje já tem algumas categorias que estão utilizando outro índice, como o IPCA, tendo em vista que estava uma discrepância muito grande, estavam havendo muitas alterações. No mês de julho, nós tivemos um índice aí de 12,46, se não me falha a memória. Agora, no mês de setembro, nós tivemos 8,83. Então, neste ano em particular, estamos tendo alguns índices de deflação seguida. Então, para o mês de novembro, nós acreditamos que estará em torno de 7,5%. Essa é a projeção que está sendo feita pelos economistas para o mês de novembro. Pode passar para a próxima, por favor. É importante a gente destacar que depois desse cenário, né, de tempestade que assolou todo o país e o mundo todo, referente à questão da pandemia, nós temos uma perspectiva muito boa em relação ao turismo. E aí eu peguei uma chamada, apenas um parágrafo dessa notícia da Folha do ABC, que os senhores estão lendo aí. Então, que o turismo de São Paulo já gerou mais de 55 mil empregos diretos esse ano. E isso é uma notícia que deixa a gente muito feliz, porque nós acompanhamos a situação porque passaram as empresas diante das dificuldades propostas pela pandemia, onde as empresas falavam assim, que não estavam vendendo nada, só tinham cancelamentos. Então, quando a gente vê uma situação dessa, de que a categoria econômica está gerando postos de trabalho, e isso para nós significa muito. Por quê? Porque para a pessoa que trabalhou junto à negociação coletiva, vendo alternativas, buscando formas para que as empresas conseguissem sobreviver, ver esse resultado é muito importante. Então, eu até gostaria realmente que esse é o objetivo aqui do nosso trabalho, é de ouvir as empresas, ainda que não seja dentro desse trabalho de hoje, né, dessa apresentação de hoje, mas como nós vamos fazer uma assembleia para a participação das empresas, para ouvir as demandas, para sim termos a nossa pauta de reivindicações junto aos sindicatos dos empregados, é importante a gente sentir isso, porque naquele momento que a gente pensava em garantir os empregos e garantir a sobrevivência das empresas, nós tivemos condições especiais. E agora nós vemos essa situação em que o turismo voltou a estar aquecido e estamos vendo também que está tendo um aumento tanto nas passagens aéreas, quanto nos hotéis, quanto na parte de corporativo. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a empresa crescendo, a gente sabe que a economia está funcionando, que o turismo retomou, e muitas notícias que a gente vê, que eu acompanho essas notícias da área de turismo, a gente vê que o mercado ele está mais aquecido do que antes da pandemia. E isso deixa a gente realmente muito feliz. Pode passar para o próximo, por favor. Essa particularidade em relação ao teletrabalho. É importante os senhores que estão acompanhando saberem
que o Sindetur ele foi o primeiro sindicato patronal, juntamente com os sindicatos de empregados, logicamente, porque a negociação sempre vai envolver duas partes, a colocar a situação de teletrabalho, normatizando isso para as empresas poderem adotar na época da pandemia. Então, esse foi um trabalho árduo que nós tivemos. A gente trabalhava de manhã até à noite, pensando alternativas, e o teletrabalho, antes de ter qualquer norma, nós fizemos isso para poder as empresas terem os seus empregados trabalhando e, ao mesmo tempo, terem uma condição diferenciada. E nós criamos essa ajuda de custo. Por quê? Essa ajuda de custo é uma forma do empregador ele ressarcir o empregado dos valores que ele gasta de energia elétrica, da internet e da própria estrutura que ele usa na casa dele para poder atender. Essa ajuda de custo, ela tem uma natureza de reembolso. Então, ela não envolve o pagamento com encargos. A ajuda de custo é um valor que é estabelecido e, ao mesmo tempo, nós tivemos alguns questionamentos para aqueles que têm o trabalho híbrido. E o maior questionamento que houve foi no sentido: mas se eu tenho um empregado em jornada parcial, presencial, e tenho a parte de teletrabalho, essa ajuda de custo ela deveria ser proporcional. Então, nesse sentido, nós tentamos até negociar um valor diferenciado para aqueles que trabalham em regime híbrido, mas não houve a possibilidade, por quê? O trabalhador, para ele contratar o serviço de telefonia e de internet, ele não tem a possibilidade de contratar isso em período parcial. Então, ele não tem condições de contratar 15 dias de internet, ele tem que pagar o período todo. E isso daí dificultou a questão da negociação da ajuda de custo. Eu estou até colocando essas situações para vocês, porque são situações que nós vamos enfrentar agora na nova negociação. Pode passar para o próximo, por favor. E, nesse sentido, é importante que as empresas contem com o Sindetur, que tem uma assistência jurídica para poder estar acompanhando nas demandas corriqueiras do dia a dia. Então, a consultoria do Sindetur, através do e-mail, que é passado para o Sindetur, nós recebemos esse e-mail e verificamos as situações. Tem algumas pessoas, inclusive, que nós entramos em contato pessoalmente. Ao invés de só responder o e-mail, que a gente vê que persiste a dúvida, a gente entra em contato por telefone para poder estar orientando. Então, esse é mais um serviço que o Sindetur presta para as suas empresas representadas. Vale muito a pena vocês estreitarem esse relacionamento com o Sindetur, porque vocês têm à disposição vários serviços que o Sindetur presta para as empresas. Pode passar para o próximo, por favor. É importante a gente trabalhar essa questão da natureza das verbas trabalhistas. Nós temos que pensar, quando nós estamos falando em negociação coletiva, a gente tem sempre que pensar que tem verbas que são pagas como natureza salarial. Tudo aquilo que é de natureza salarial, ele tem encargos. Então, é o salário, que é o salário mensal, o 13º salário, que é a gratificação natalina, as horas extras, comissão, o adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, tudo isso daí é verba salarial. Mas eu tenho que pagar FGTS sobre isso? Tem. Tem que pagar INSS sobre isso? Tem. Então, sempre essa verba salarial, ela vai ter os encargos. E tudo aquilo, por exemplo, horas extras, tudo aquilo que tiver de horas extras durante o ano vai incidir sobre as férias. Então, ele vai constituir um item do reflexo das verbas que você vai ter para a média.
no caso de férias, e 13º, certo? A outra natureza é a natureza indenizatória. O aviso prévio indenizado. Então, já a palavrinha já diz indenizado. A indenização por intervalo suprimido, no caso da pessoa que não usufrui do intervalo para refeição e descanso. A ajuda de custo, que nós acabamos de falar aí no caso das pessoas que estão em teletrabalho. Esse foi apenas um exemplo. Pode ter outros tipos de ajuda de custo, no caso de transporte, se a pessoa reembolso referente a transporte que ela utilize para vendas, né? Então, é uma ajuda de custo também. As férias indenizadas, o próprio nome já diz, a multa de 40% sobre o valor do FGTS. Então, essas verbas não são passíveis de incidência de encargos, certo? Tem a natureza cominatória. Cominatória significa de penalidade, de multa. Então, a multa do artigo 467, a multa do artigo 477, multas administrativas, que são no intuito de penalidade, certo? E a natureza assistencial, então é o salário família, o vale transporte, o seguro-desemprego. Surgiram muitas questões agora ultimamente referente à questão do vale transporte, porque as pessoas que estão em teletrabalho, elas não têm direito a vale transporte. Obviamente, se a pessoa não se desloca, ela não tem o vale transporte. E se a pessoa está em trabalho híbrido, ela tem direito ao vale transporte nos dias que ela se deslocar, obviamente. Ah, mas e o desconto? O desconto permitido por lei é de 6%. Se caso esse valor for proporcional, obviamente também o desconto será proporcional, certo? Então, essa é uma dúvida que a gente vê em algumas situações que a gente recebe das consultas dos senhores. Pode passar para o próximo, por favor. Aí, dentro da questão das gratificações, nós temos as gratificações, os abonos e os prêmios. O artigo 4º da CLT alterou expressamente o artigo 28 da Lei 8.212 de 91. A Lei 8.212 se refere ao custeio da Previdência Social. Então, as gratificações, os abonos e os prêmios, eles não têm a incidência de encargos. Então, é uma ferramenta importante para os senhores utilizarem dentro das empresas como uma motivação para os empregados, para a produtividade, principalmente aqueles que trabalham com metas, com vendas, porque não tem natureza salarial, conforme nós explicamos a natureza das verbas anteriormente. Você diminui os encargos sobre a folha de pagamento, tanto para o trabalhador quanto para o empresário, porque o trabalhador também não vai ter a incidência do INSS sobre esses pagamentos. A maior competitividade no mercado, porque um trabalhador estimulado, ele vai trabalhar mais, vai vender mais, e você vai ganhar com isso também com a sua empresa. E você vai ter melhores resultados, certo? E pode passar para o próximo. Nós também temos as gratificações que têm encargos, que são como a gratificação natalina, que eu já falei, 13º salário. Nós já tivemos algumas perguntas referente à questão da gratificação por acúmulo de função. Ah, eu quero colocar o meu vendedor como gerente. Eu posso fazer isso? Pode. Então, você tem a gratificação por acúmulo de função, que geralmente é em torno de 30%. Tem o acréscimo, né, a gratificação por cargo de confiança. Nessa questão do cargo de confiança, surge também a ideia de não marcar o ponto, né? Então, a gente tem aí alguns detalhes nessa questão do cargo de confiança para que a pessoa não tenha necessidade de marcar ponto.
As gratificações pagas por mera liberalidade, concedidas como benefício instituído pelo empregador, não integram o salário. Então, são sem a incidência de encargos, conforme nós falamos, é uma gratificação. Deixa eu ver aqui. Não tem risco nenhum. Eu estou vendo aqui a pergunta da Tatiana. Quais os riscos de pagamento de comissão sobre a folha? Tem recolhimento de impostos e quais valores são? O valor da comissão que você paga para o empregado, ele é salário, como nós mencionamos lá na natureza das verbas. Então, ele tem todas as incidências normalmente. Não tem risco nenhum de você pagar a comissão. Tem algumas empresas que optam por pagar um salário fixo e depois pagar as comissões à parte. Isso é uma segurança para o empregado, né, que tem pelo menos um valor fixo para receber todo mês, e a empresa dá como estímulo essa comissão. Esse valor ele tem que ser acordado entre o empregado e o empregador. O sindicato e nem a convenção coletiva estabelece um percentual mínimo para ser cobrado como comissão. E é interessante que você, através da comissão, você tem como também cobrar uma produtividade do seu empregado. Então, assim, não tem risco nenhum para a empresa de estar procedendo dessa forma. Os itens que nós trouxemos para vocês, referente à convenção coletiva, são esses. Nós vamos estar trabalhando durante esse período até o começo de novembro. Pretendemos, né, estar fechando essa convenção coletiva o mais breve, no sentido de atender às necessidades das empresas. Por outro lado, nós não podemos garantir que fecharemos antes do dia 1º, tendo em vista que a negociação ela envolve uma via de mão dupla. As duas partes têm que estar convergindo para o mesmo ponto. Nós já recebemos algumas pautas de reivindicações, nós temos, como eu falei, 11 bases que nós trabalhamos, de localidades, né? E outras bases nós não recebemos ainda a pauta de reivindicações, estamos aguardando. Inclusive, já entramos em contato, a gente está aguardando que eles possam estar nos retornando. Com certeza, a gente vai estar trabalhando no sentido de melhor atender as empresas. Logo, o presidente determinará a data da realização da nossa assembleia e, como representante, né, da área jurídica do Sindetur, eu digo para vocês que é muito importante que vocês participem da negociação coletiva, que participem dessa assembleia, porque a voz dos senhores ela é ouvida na assembleia, onde cada um tem direito ao seu voto. Então, participem das atividades do seu sindicato que te representa, que ele traz as necessidades da categoria econômica, valorize esse trabalho de representação que o sindicato faz pelos senhores, porque realmente não é uma situação fácil de adequar a todas as necessidades, não é. Mas nós procuramos trabalhar da melhor forma para poder atender os anseios da categoria. Eu tô vendo aqui uma pergunta, vou responder essa e vou devolver a palavra, referente do Renato Stefani. Mas esse tipo de gratificação, abonos e prêmios podem ser todos os meses? Olha, Renato, a gente tem possibilidade sim de pagar a gratificação, desde que você justifique. O ideal é que você possa pagar até 3 vezes no ano. E agora, se você tiver, por exemplo, um adicional de produtividade e você tem um embasamento interno na normatização da sua empresa que demonstre que naquele mês o empregado bateu a meta e por isso ele recebeu esse valor de gratificação pela produtividade, não existe problema.
O grande problema é que as empresas, algumas vezes, elas querem efetuar um pagamento fixo de R$ 500 para o empregado, para que não incida em cargos, e quer colocar isso como gratificação. E isso não pode fazer. E se caso for feito, você está correndo o risco de, numa reclamação trabalhista ou na fiscalização do Ministério do Trabalho, você ter uma multa para pagar, ou então você ter que pagar todo o FGTS, o INSS, sobre esse valor, que ele, na verdade, foi travestido de gratificação, mas que é um salário indireto, tá bom? Eu vou devolver a palavra ao presidente, fico à disposição para quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias aí, fico à disposição de vocês, espero ter atendido os anseios e peço novamente para vocês que participem da nossa assembleia, participem das atividades, nós estaremos aí à frente e à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. Olá. A doutora Ana Paula, que está aí, o presidente está mutado. Mutado, Perdão, estava mutado. Muito obrigado pela apresentação, doutora Janaína. Também coloco aqui, bem-vinda a doutora Ana Paula, compõe também o time jurídico Flora e Camargo, para a gente conversar um pouco aqui e também adicionar. Convido a todos também para comentar mais um pouco, acho que possíveis dúvidas que tenham. Acho que um momento muito especial agora da gente conseguir tirar em tempo real aqui possíveis comentários, dúvidas. É um momento muito importante para a categoria, né, das negociações coletivas e entendendo as dores, ou seja, o que de fato no dia a dia dos RHs das empresas de turismo e em geral, o que está pegando mais, o que está incomodando, o que a gente pode de alguma maneira tentar endereçar nessas negociações coletivas, né? E também peço a gentileza de incluírem o Gregório no painel. Sim. Eu vou, então, agora conversar também. Parabéns, doutora Janaína, pela apresentação. Foi excelente aí os seus esclarecimentos, que eu acho que esse ponto que a gente fala da convenção coletiva é bem importante, né? Porque a gente sabe que nós temos uma justiça do trabalho que ela intervém muito nas relações, né, trabalhistas e nesse ponto, quando a gente tem uma negociação coletiva que ela é feita com cuidado, que nem a gente sabe que o Sindetur ele tem todo esse cuidado, né, na negociação coletiva, as empresas acabam não tendo demandas, né, na área trabalhista, e isso tem um impacto até na área econômica, né, se a gente pensar, a questão econômica é importante também. Então, quando você tem uma negociação coletiva que ela fecha todas essas arestas, às vezes, que a gente tem, né, e acaba olhando para a categoria, porque é o que a gente fala também. Nós temos especificidades do setor que são trabalhadas, todo esse cuidado que o Sindetur ele teve quando a gente teve a pandemia, e não também demitir as pessoas, você tinha que olhar os dois lados. Então, é o que você disse, a negociação coletiva ela é esse equilíbrio, né, entre o laboral e o patronal. Então, a gente acaba tendo que esse trabalho ele tem que ser olhado assim, né, com bastante cuidado. E você entende que a convenção coletiva ela acaba por esse ambiente aí, ele acaba ficando melhor para para a empresa e para o empregado? Você entende isso, doutora? Então, nós vemos que a maneira que a convenção coletiva trata as questões é uma maneira geral, porque aquilo que está previsto na convenção coletiva é aplicado a todas as empresas. E se não houvesse, vamos pensar, um mundo sem os sindicatos e sem as convenções coletivas. O que nós teríamos de dificuldade é que cada empresa, cada empregador teria que negociar com cada um dos seus empregados. E aí você cai numa situação de que um teria mais, o outro poderia ter menos.
e que naquele momento o empregador ele se veria acuado porque ele teria que atender os interesses de todos. E um que é mais técnico, o outro que é mais genérico. Então, seria uma dificuldade porque você não teria um parâmetro que atenderia a todos. Eu acredito que justamente a convenção coletiva, como um instrumento que parte da autonomia coletiva, da vontade, então é representado cada um dos empregados dentro daquela situação e cada uma das empresas. É claro que tem empresas que falam assim: ai, doutora, mas eu não queria pagar nada de reajuste. Bom, eu também não queria pagar meus boletos, não queria pagar meus impostos. Isso aí de querer é uma coisa que todo mundo quer, né? A gente quer comer só coisa boa, todo mundo quer. Só que, assim, na verdade, a gente tem que ver que nós estamos inseridos numa sociedade, num sistema. E a convenção coletiva e a parte normativa, ela vai atender os anseios da maioria, conciliando o interesse das partes. Eu entendo assim, doutora Ana Paula. A gente tem aqui uma pergunta da Marisa, vou ler. O que distingue o prêmio da gratificação? Então, quando nós trabalhamos com prêmio, sempre vai ter que estar relacionado a uma produtividade, ao alcance de meta. Nós temos aí também a questão de você avaliar a conduta individual e a conduta coletiva. Então, vai de você estabelecer o número que você quer que seja atingido e estabelecer um prêmio. Existe também a gratificação. Tudo vai da questão da nomenclatura. Mas a empresa, quando ela vai estabelecer, ela sempre tem que justificar, conforme eu respondi na pergunta do Renato. Se nós simplesmente pagamos lá um valor fixo para os empregados de R$500, de R$300 a título de gratificação todo mês, e aí quando tem uma justificativa disso, um pedido de justificativa, a gente fala assim, não, eu pagava porque ele é bonito, ele é feio. Não, você tem que ter uma lógica. Olha, eu tenho uma avaliação dentro da empresa, que essa avaliação institucional, ela classificou essa pessoa como atendendo satisfatoriamente às necessidades. Então, você pode pagar como uma gratificação por ela ter atingido aqueles objetivos. Então, assim, tanto você pode escolher um ou outro, contanto que você justifique o seu procedimento adotado. Tem outra pergunta agora do Gustavo, referente ao teletrabalho híbrido. É necessário pactuar no CT-Tur ou não? Na nossa convenção coletiva já está previsto o teletrabalho híbrido. Então, você pode estar adotando isso daí, só que essa questão de qualquer alteração no contrato de trabalho, ela sempre tem que ter o ciente e o de acordo do empregado. Então, você não pode chegar e falar assim, ó, Gregório, a partir de amanhã você vai trabalhar 3 dias aqui na empresa, ele estava em teletrabalho direto. Aí você vai e coloca para ele, ó, você vai trabalhar 3 dias aqui na empresa e 2 na sua casa. Na convenção coletiva, tem um prazo de antecedência que você tem que colocar. Se não me falha a memória, são 15 dias, porque eu negocio várias categorias, então não tenho certeza do número que significa isso. Se não me engano, são 15 dias de antecedência que você tem que comunicar ao empregado para ele retornar ao trabalho. Isso se ele foi contratado em regime presencial e foi para o teletrabalho ou home office. Agora, se você já está contratando ele em trabalho híbrido, no contrato de trabalho já vai estar previsto que o trabalho dele será 3 dias presencial, 2 dias em home office.
Então, tudo tem que estar previsto e a empresa, obviamente, isso em qualquer coisa, não é só dentro das empresas, ela não pode coagir o empregado a assinar o documento falando que ele concorda com aquilo, porque uma hora, como diz, mentira tem perna curta, uma hora a verdade vem à tona e a empresa pode correr risco aí de uma reclamação trabalhista, certo? Agora a gente tem mais uma pergunta. Laís, estamos estudando mudar a carga horária de 44 para 40 horas semanais. Qual seria o primeiro passo? Podemos realizar essa mudança? Então, Laís, olha, nesse caso, você até pode mudar, só que você não vai poder reduzir o salário. Então, é uma situação que, assim, será que vale a pena para vocês, para a empresa? Ah, mas a empresa não tem demanda para 44 horas. Então, nesse momento, você não vai poder reduzir o salário. Você pode reduzir a carga horária e dar 4 horas para os seus empregados. Os próximos que você for contratar, você já vai contratar com 40 horas. Inclusive, o piso salarial que está estabelecido na convenção coletiva, ele é para 220 horas, contemplando 44 horas semanais. Se caso você vai adaptar para 40 horas, você pode já fazer a proporção para 200 horas mês. Pode sim. Agora, só para os novos empregados. Para os empregados que estão trabalhando no momento, você não pode reduzir o salário. Tem mais uma pergunta agora da Tatiana. Vamos lá. Uma dúvida sobre dissídio. Sobre tempo de serviço, data de admissão sendo percentual de acordo com o tempo de serviço. Há algum problema, mesma função ter salários diferentes? Ocorre que no mesmo departamento ficamos com salários diferentes. Então, Tatiana, não faz pergunta difícil. Vamos lá por partes. Olha, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: a convenção coletiva, ela vai estabelecer qual a forma de reajuste que você vai aplicar aos salários dos empregados. Então, se você tem uma pessoa que ela já estava trabalhando na sua empresa e ela vai receber o reajuste integral. Vamos supor que seja agora de setembro, né? Que eu dei o exemplo que é 8,83 o percentual de reajuste que foi dado pelo INPC. Então, quem já está trabalhando há um ano na empresa, ele tem direito aos 8,83. Conforme o mês que a pessoa foi contratada, então ela vai ter o índice de reajuste proporcional. Então, a gente vai dividir esse reajuste de 8,83 por 12 meses. E aí, você vai pagar 1/12 para cada mês que a pessoa trabalhou, sempre considerando a quinzena. Então, se você entrou para trabalhar no dia 1º, você tem o direito ao 1/12 proporcional àquele mês todo. Se a pessoa entrou depois do dia 15, é igual o pagamento de 13º. Quem faz folha de pagamento sabe. A pessoa tem direito a X avos, de acordo com o número de meses que ela trabalhou. Então, se ela entrou dia 16, aquele mês ela já não tem. Ela só vai ter o mês seguinte, o 1/12 daquele mês que ela trabalhou. Não sei se deu para entender, né? Se foi claro. Mas, como você está colocando essa questão da proporcionalidade do reajuste de acordo com a data de admissão. E, geralmente, a gente coloca na convenção coletiva uma tabelinha que vai falar 8,83 para 12/12, que é o período todo. E aí vai tirando 1/12 de cada mês e vai colocando até que no final, aquele que foi contratado no mês de outubro, depois do dia 15 de outubro, no nosso caso, que a data base é novembro, aí ele vai ter direito, não vai ter direito a nenhum reajuste, porque ele já entrou naquele período. Ah, mas e se ele ganhar abaixo do piso?
Abaixo do piso. Bom, ele está no piso quando ele foi contratado no mês de outubro. No mês de novembro, esse piso foi reajustado. Então, ainda que ele não tenha direito ao reajuste, a figura reajuste, ele não tem direito, mas ele tem direito ao piso. Então, ele vai ter o salário dele elevado ao mínimo da categoria, que é o piso. Doutora, ela fez uma Janaína, complementação. eu poderia completar um pouquinho esse ponto de vista? Então, o acordo coletivo, né, ele está prevendo o mínimo, né, esse daí que vai ser dado. Mas as empresas têm que ter a preocupação da atratividade, né, de poder atrair os talentos, da retenção dos talentos e da harmonia dentro da empresa. Pode ser que ter funções iguais, com salários diferentes, dentro do mesmo departamento, conspire contra o bom clima da companhia. Então, fica a dica da harmonização das coisas. Então, essa guia está lá, você não pode ficar por baixo da guia, mas nada permite que não é contra que a sua política de RH, a sua política de cargos e salários harmonize essa situação e resolva, porque no final acho que acaba criando uma situação indesejada com as pessoas se comparando ou não. Então, o que eu vejo no dia a dia é que sim, que as empresas elas costumam ajustar a sua tabela de salário de acordo com os índices previstos no acordo coletivo, para tentar garantir a harmonia e evitar essa situação de mesma função, mesmo departamento, salários diferentes, que às vezes pode ficar difícil de explicar. Tá? Então, é algo da gestão da empresa, não é do então, nós temos, Gregório, até uma situação que é assim, nós trabalhamos duas coisas, né? Eu, como já trabalhei bastante tempo na área de RH, eu falo assim, que quem pisou no chão de fábrica sabe a diferença daquilo que é legal e daquilo que é institucional. Então, dentro do desenvolvimento organizacional da sua empresa, você vai verificar, primeiro, a possibilidade dentro do provisionamento do seu fluxo de caixa. Se você tiver a possibilidade de igualar os salários, nada melhor. Mas a gente aqui, de forma fria, né? A gente tem que trabalhar aquilo que é previsto na legislação. Então, a gente vai falar, olha, você, legalmente falando, pode fazer isso, mas você, dentro da sua, como você diz, dentro da área de gestão da sua empresa, você vai analisar que, dentro da parte de desenvolvimento organizacional, se você deixar duas pessoas que realizam a mesma função com salários diferentes, ainda que uma tenha mais tempo de casa e outra tenha menos, que isso é um diferencial, você pode ter problemas de relacionamento dentro da equipe e tudo mais. Então, existem dois aspectos, o legal e o administrativo, tá bom? Antes, a gente tem duas perguntas, doutora Janaína, sobre home office, da Sheila e eu acho que é deixa eu ver aqui, da Tatiana, não, da Marisa, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Carlos, né, para o presidente, assim, a gente vê que são várias dúvidas, né, que estão sendo levantadas. O sindicato, ele tem, né, a gente tem um serviço de atendimento, como que as empresas, elas podem caminhar, são as empresas associadas, como que funciona isso, Carlos? Com certeza, doutora Ana Paula, muito legal, acho que está bem interessante aí as perguntas, me parece que acho que o tema híbrido, né, home office, teletrabalho, realmente já imaginava que seria um tema mais demandado, e a gente sente isso no dia a dia. O Sindetur está à disposição o tempo todo para sanar quaisquer dúvidas e quaisquer demandas. Eu vou pedir até para colocarem no chat aqui, a gente tem um e-mail de contato para sanar quaisquer dúvidas. A Fernanda e o Gerson do nosso time estão ali à disposição o tempo todo, além do Gregório, que é o executivo em exercício, justamente para sanar todas essas dúvidas, apoiar os respectivos departamentos contábeis ou de RH de cada agência. Muito comum que contadores das agências acabam também entrando em contato para sanar algumas dúvidas, alguns detalhes. Então, sim, contem com o Sindetur, participem, eu acho que é o momento de realmente aproximar e a gente está aqui para representá-los e ajudar
cada afiliado para que a sua empresa seja mais eficiente, que tenha uma eficiência operacional, eficiência financeira, que seus colaboradores estejam cada vez mais felizes também trabalhando com vocês. Eu concordo, Carlos, porque assim, a gente vê as dúvidas aí em relação ao trabalho híbrido e home office, e aí você vê da importância da convenção coletiva, né? É aí que entra esse regramento, esse atendimento, todo esse cuidado, né, que as empresas têm que ter para não terem nenhum problema na justiça do trabalho, né? Então, é importante toda essa cadeia que fica aí, né, E o papel do Sindetur é muito importante, né, doutora Ana Paula? Na própria pandemia, né, o papel foi fundamental, justamente para os termos aditivos, a convenção coletiva que a gente fez, alguns termos aditivos, permitindo, viabilizando a possibilidade de redução de salário e jornada, num período que foi muito necessário. Essas tratativas foram muito demandadas, a gente conseguiu ali apoiar muito o nosso setor para que permitisse as agências sobreviverem a esse período de queda brusca de faturamento, de vendas. Então, agora, novamente, na retomada, o Sindetur segue apoiando, segue dando orientações e fazendo com que a gente... Acho que o objetivo aqui também é, com esses inputs todos, a gente ter uma convenção coletiva mais redonda possível, que mais responda a esses questionamentos de forma clara e eficiente, para que o dia a dia de cada agência seja mais fácil, né? O RH consiga tratar as suas demandas de forma mais fácil. Então, antes da passar para a doutora... Completar um pouquinho esse ponto do Carlos, também, se me permite, Ana. Então, reforçar esse convite, né, para que todos os nossos afiliados se associem ao Sindetur, né? O Sindetur tem um papel de defesa da nossa categoria no estado de São Paulo. A gente está se reinventando, estamos buscando agregar mais serviços, demonstrar mais valor para os afiliados, para que a nossa quantidade de associados também aumente, que a gente tenha uma representação institucional mais forte, que a gente possa participar da formulação das políticas públicas, que a gente possa obter benefícios tangíveis para as empresas associadas, que a gente possa ajudar vocês a serem mais competitivos e a fazer negócio. A gente sabe que o turismo é dentro do nosso PIB, hoje com potencial, outros países com vocação turística, assim como o Brasil, chega a ter quase o dobro de participação no PIB, então é um potencial muito grande que a gente tem. O setor é formado por empresas de pequeno porte, na sua grande maioria, então a gente está aqui para suprir esse eventual falta de conhecimento, ou dificuldade de conhecimento para fazer algumas coisas, porque nós contamos com especialistas. Então, hoje nós estamos com especialistas jurídicos, mas o nosso rol de soluções vai ter soluções também que pode abarcar a questão de benefícios, pode abarcar a questão de tecnologia, questão de conhecimento sobre o negócio. Então, a gente gostaria realmente de reforçar o convite, participe com a gente, participe dessa nova gestão, né? O Carlos, liderando o sindicato, iniciou agora em janeiro, a gente tem uma participação de grandes companhias aqui na nossa diretoria, né? Representando todo o segmento, tem consolidadora, tem empresa de lazer, tem operadora, tem corporativo, tem lazer. Então, aqui você vai ser bem acolhido e a gente quer receber esse feedback de vocês para poder produzir um material mais interessante. Então, fica o convite, entra no nosso site, tem mais informações, veja como vocês podem se associar. Como associado, vocês vão ter benefícios ainda mais amplos providos pelo sindicato, e a gente realmente gostaria de contar com vocês nas nossas assembleias e com os seus inputs, principalmente a nível regional. Né? São Paulo é uma cidade um estado muito grande, né? E às vezes a realidade de quem está em São Paulo é diferente de quem está em Campinas, quem está em Araçatuba. Então precisamos trazer também, ter representatividade dessa capilaridade da nossa operação que está presente em todos os municípios do estado de São Paulo, né? Então é isso aí. Queria só completando aí esse convite aí para todos, tá? Obrigado. Doutora Janaína, você vai pegar lá do home office, lá de cima, as perguntas que vieram. Só vou falar um esclarecimento aqui para a Joyce, que ela perguntou, né? O Gregório, vai ficar disponível depois, né? Sim, nós vamos gravar, evento, está sendo né? gravado esse evento, e depois nós vamos colocar no YouTube. E a gente vai divulgar qual é o acesso. No nosso site vai ter lá um link de acesso. Então, quando a gente finalizar, passa por uma pequena edição para poder ficar compatível com o YouTube, e vai estar lá para ser revisto aí por todos aí. Então a gente vai comunicar via site, o sindetur.org, sindetursp.org.br. Ok? Doutora Janaína.
Então, eu acho que assim, esse primeiro encontro nosso, ele acabou sendo bastante construtivo dentro dos objetivos que nós pensamos, né? O presidente teve essa iniciativa, e inclusive para que a gente já fizesse aí uma prévia daquilo que será a nossa assembleia e daquilo que são as nossas negociações, para que vocês possam participar. Então, esse primeiro momento foi muito interessante. Nós gostaríamos de poder abordar todas as perguntas, né, que a gente está vendo aqui que estão chegando. Pediria para vocês que não foi colocado aqui o e-mail, presidente, referente à questão das consultas, é interessante estar colocando, e aí eu fico à disposição para responder as demais questões que as pessoas tiverem interesse, entrar em contato para que a gente possa estar colaborando com vocês, porque infelizmente aí a gama, né, é grande, até tem alguma que chegou por e-mail aqui que eu não localizei ainda, e aí a gente tem essa restrição, né, de conseguir responder todas as perguntas. Deixa eu ver, a doutora Ana Paula falou de uma pergunta referente a O e-mail já foi colocado, tá, doutora Janaína? Aqui está num outro chat, está no chat do evento, mas o e-mail é SAA, reforçando para todos, porque eu não enxerguei aqui. saa@sindetursp.org.br. Desculpa, não enxerguei. Deixa eu falar rapidamente. Tem uma pergunta que veio aqui, Renato. No acordo deste ano está dizendo que o salário para quem é associado tem um piso diferente das empresas que não são associadas ao sindicato, é isso mesmo? Não, não é isso não. Não é isso não. O Sindetur, apesar de terem alguns sindicatos que colocam condições como essa, né, de associativismo, para que o valor do piso seja um ou seja outro, não é o caso do Sindetur. O Sindetur trabalha pela categoria toda, independente daqueles que são associados e que não são associados. Isso não deve ser um estímulo para a falta de associação, ao contrário, deve ser um estímulo para você se associar, porque sabe que o sindicato está trabalhando em seu benefício, mas não é o caso. O que nós colocamos, né, que teve no início aí a explicação, é do REPIS. Para fazer o REPIS, a empresa ela tem que preencher os requisitos, inclusive estar em dia com as cláusulas da convenção coletiva, e uma delas é a contribuição assistencial. Então, isso é uma questão que a gente muitas vezes recebe, tanto das empresas quanto dos escritórios de contabilidade. Eu recebi essa guia, tenho que pagar ou não? Tudo vai daquilo que você tem como objetivo. Se você é uma empresa de turismo e esse sindicato te representa, ele trabalha para você, você tem que pensar que para o sindicato sobreviver, para ele ter uma estrutura, para ele ter funcionários, para ele ter a luz que funciona, a internet, ele tem que ter um valor de manutenção para ele utilizar. E para isso, você que é representado tem que contribuir. A contribuição é obrigatória? Não é obrigatória. Porém, se você quer um serviço bem prestado, você tem que contribuir, porque, como diz aquela história, saco vazio não para em pé, né? Se você não tiver uma estrutura mínima para atender o seu filiado, o seu representado, simplesmente você não tem como atender satisfatoriamente. E a gente não tem essa diferenciação de jeito nenhum na convenção coletiva, referente a um salário, outro salário, não. Os benefícios que são negociados para todas as empresas, independente da contribuição. Mas a contribuição é a sobrevivência do sindicato. Então, se você está à frente de uma empresa que é representada pelo Sindetur, você vê que o sindicato está trabalhando por você, contribua, porque é só assim que a gente vai conseguir manter essa estrutura para te atender satisfatoriamente. E a contribuição associativa, né, só para caráter de informação, é de R$660 por ano, né, que a gente tem dividido em 12 parcelas, é R$50, arredondando aí por mês, 52, alguma coisa por mês, para ser um associado e poder estar apto aí a
essa parte ampla dos objetivos, né, além da representação da categoria. E um dos benefícios que existem, né, nos associados é a própria consultoria jurídica, né? Todas essas dúvidas são encaminhadas e aí são respondidas. Eu acho que essa questão é bem importante para a atividade. Então, esse benefício, você ter um advogado contratado é muito caro para qualquer empresa. E você ter isso através do sindicato é bem importante também, né? Com certeza. Acho que a gente tem que caminhar para o encerramento, infelizmente. A conversa está muito boa. Alguma outra pergunta final que vocês querem endereçar, doutora Ana Paula? Eu não sei, eu falei, doutora Janaína, porque a Marisa, ela tinha falado aqui, seria recomendado incluir no contrato de trabalho especificação sobre qual modelo de trabalho, se 100% presencial ou 100% home office ou híbrido? Não, sim, nós até falamos sobre isso, né? Que independente da forma de contratação, sempre isso tem que estar constando no contrato de trabalho, porque se você não contratou um empregado para que ele trabalhe presencial, como que de repente você quer mudar o regime? Então, sempre tem que estar constando o regime de trabalho do empregado, a carga horária que ele vai cumprir, o horário de intervalo, as condições, inclusive as atribuições mínimas que o empregado vai executar, é sempre interessante as empresas colocarem no contrato de trabalho também. E Marisa Turler fez também um comentário sobre uma possibilidade do Sindetur coordenar uma pesquisa de salários e benefícios em conjunto com as empresas associadas. Fica uma sugestão, acho que vale conversar com o Gregório e com a gestão, com a operação, para ver se a gente consegue viabilizar. Acho que seria interessante, sim. Agradeço a sugestão, Marisa. Bom, acho que temos que encerrar, Gregório, mas, de novo, reforço aqui tudo que já foi falado. As iniciativas do Sindetur serão muito importantes daqui para frente, a gente vai estar mais próximo. Esse evento foi uma das iniciativas, a ideia é que a gente possa fazer mais workshops desse tipo. Por favor, fiquem à vontade em mandar sugestões de temas e dores aí, como que a gente pode sanar todas essas dúvidas e ajudar o dia a dia de vocês. Algum comentário de encerramento, considerações finais, doutora Ana Paula, doutora Janaína, Gregório? Gostaria de agradecer, falar que foi excelente, a participação também de todos, a gente vê que são assuntos bem, as dúvidas, isso acaba movimentando também o evento, isso daí foi bem importante. Gostaria de agradecer ao Sindetur também pelo convite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês, mostrando um pouco também do nosso trabalho, porque às vezes a negociação ela ocorre, né, de forma oculta, porque só chega para as empresas a convenção coletiva. E às vezes, quando sai a convenção coletiva, alguém vem perguntar assim: mas por que vocês colocaram isso? Bom, você teve a oportunidade de participar da Assembleia, participar de informar, de falar, de ter a sua palavra. Se você não falou nada, agora só no ano que vem. Então, por isso que o Sindetur ele teve essa iniciativa de fazer esse workshop e pedir também a participação de vocês na Assembleia. Então, nós contamos aí com a participação de todos e fico à disposição para aquilo que vocês tiverem aí de esclarecimento de dúvidas, fico à disposição do presidente para outras iniciativas, né? E agradeço muito pela oportunidade. Obrigado, Janaína, obrigado, Ana. Acho que foi uma manhã bem interessante, foi um bom investimento do nosso tempo juntos, né? A convenção coletiva, todas as ações que a gente faz, vem do coletivo, né? O coletivo é a participação de todas as partes, né? Então a gente conta com vocês para nos acompanhar no dia a dia, para fortalecer o nosso segmento e para a gente seguir em frente. Esse é o primeiro evento de uma série que a gente está planejando, então que nós vamos trazer outros assuntos também, além das relações trabalhistas e sindicais, né, que é um momento quente agora pela negociação de novembro, mas a gente quer trazer também outros conteúdos que sejam relevantes para vocês, e contamos com a participação de todos. Obrigado pela participação, obrigado, Carlos, pela iniciativa, Ana Paula, Janaína,
pelo desenvolvimento. Queria fazer um agradecimento especial também para a Integra. Integra é a empresa que gentilmente está fazendo patrocínio da nossa transmissão através da plataforma de transmissão de eventos híbridos e ao vivo. Então, obrigado, Rogério, obrigado, Nilson, obrigado, Denis, a Alexandra, lá da Integra, que nos deram todo o suporte para que essa atividade ocorresse de maneira tão profissional como foi. Um bom dia a todos aí para vocês. Bom dia. Excelente, Gregório. É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Reforço a mensagem que o Gregório colocou, Janaína, a doutora Ana Paula, de proximidade e participação. O próprio associativismo, o processo de pagamento, a gente está trabalhando para simplificar bastante, né, para que a gente também tenha facilidade de pagamento, facilidade de contato e relacionamento com o Sindetur, via WhatsApp, via e-mail, redes sociais. A gente vai fazer um trabalho mais de modernização aí do Sindetur. Por favor, participem, ajudem, que só assim a gente consegue, de fato, representar de forma adequada todo o nosso setor, que representa aí quase 10% do PIB nacional. Muito obrigado, um bom dia a todos e contem sempre conosco para o que precisarem. Até logo. Tchau.